é um lugar maravilhoso e confuso. Os avanços na ciência e na história e a expansão do nosso conhecimento do planeta permite-nos compreender o nosso mundo de forma mais completa do que nunca. O Egito anunciou a descoberta de uma cidade perdida de ouro perto de Luxor, no sul do país, a 500 quilômetros do Cairo. Segundo as informações, é o maior assentamento urbano e o maior desde a descoberta do túmulo de Tutancâmon na década de 1920. A missão foi dirigida pelo famoso arqueólogo Zahi Hawass e datou a cidade conhecida como a Seção de Eton, em cerca de 3.000 anos. Uma cidade enterrada que remonta ao reinado de Amenhotep III e foi usada pelo rei Tutancâmon e seus sucessores. Muitas missões estrangeiras estavam procurando a cidade, mas nunca foi encontrada, disse Hawass, explicando que a busca pela tumba do rei Tutancâmon havia começado. Betsy Bryan, arqueóloga da Universidade Johns Hopkins, disse que a descoberta ajudará a esclarecer um dos maiores mistérios da história. Por que Akhenaton e Nefertiti decidiram se mudar para Amarna? Nenhuma resposta razoável foi encontrada. Akhenaton foi mesmo o primeiro faraó egípcio a renunciar à adoração do politeísmo e do poderoso deus Amon em favor de um único deus, Aton. Como o nome sugere, o rei Tutancâmon revogou a decisão de seu pai. As escavações para encontrar a cidade perdida começaram em setembro passado e, apesar de estar enterrada há 3.000 anos, ainda está intacta, com paredes e paredes quase intactas e áreas cheias de objetos do cotidiano, disse Hawass. Mesmo na região sul, os arqueólogos conseguiram identificar algumas funções industriais e de serviços, como os restos de uma padaria que usava um forno de cerâmica tão grande que se acredita ter servido a muitas pessoas, em um local onde eram produzidos tecidos, amuletos de vidro e funerários para túmulos e templos reais. Em particular, anéis, escaravelhos, potes coloridos e tijolos, ainda a serem datados, foram encontrados em um redemoinho cortado por Amenófis III. Além disso, uma área murada com apenas um ponto de entrada e saída mostra um sistema residencial para maior segurança. Amenhotep III, que governou o Egito de 1391 a 1353 a.C., herdou um vasto território que se estende desde o que hoje é o Iraque e a Síria até o Sudão. Governou por muito tempo, cerca de 40 anos pelos padrões egípcios, e era conhecido por sua opulência e luxo. Mesmo assim, os arqueólogos esperam encontrar mais túmulos e seus tesouros, porque a área é semelhante à encontrada no Vale dos Reis, não muito longe da área. Ainda há partes da cidade a serem escavadas, mas os especialistas estão muito animados com a nova descoberta. Arqueólogos da Inglaterra encontraram em uma pequena vila um cemitério romano cheio de restos mortais de pessoas que podem ter vivido entre o 1º e o 4º século depois de Cristo. Um dos esqueletos, contudo, carregava um detalhe que quase passou despercebido: um prego cravado no calcanhar, o que o torna o único exemplo de crucificação romana descoberto em território britânico, conforme concluído pelos pesquisadores. Ele foi encontrado rodeado por 12 pregos, mas só uma lavagem de ossos. Mais tarde, revelou o 13º. Especula-se que o achado é o mais preservado do mundo quando o assunto é a torturante pena de morte utilizada na Roma Antiga. Segundo a análise feita pelos arqueólogos, o esqueleto é masculino e teria entre 25 e 35 anos quando morreu, por volta dos anos 130 a 360 d.C.
A combinação de boa preservação e o prego sendo deixado no osso me permitiu examinar este exemplo quase único quando tantos milhares foram perdidos, disse a doutora Corinne Doug, osteoarqueologista da Universidade de Cambridge, em entrevista ao site da instituição. No mesmo local, onde acharam o homem, chamado de esqueleto 4926 pelos pesquisadores, foram encontrados restos mortais de 40 adultos e 5 crianças. Muitos deles mostravam sinais de saúde precária, inclusive doenças dentárias, malária e lesões físicas como fraturas. O cemitério está localizado no terreno onde funcionava uma fábrica de engarrafamento de leite. O esqueleto 4926 estava enterrado ao lado de 12 pregos de ferro e de uma estrutura de madeira, que pode ser um esquife, espécie de caixão utilizado na época, no qual seu corpo pode ter sido colocado depois de removido da cruz. Os restos mortais também mostraram sinais de traumas antes da morte, tais como infecção ou inflamações nas pernas. Isso indica que ele pode ter sido amarrado ou acorrentado. O prego no calcanhar, por sua vez, só foi descoberto no laboratório, quando os ossos foram lavados. Como se sabe, a crucificação era uma punição comum na Roma antiga. Porém, as evidências são raras, uma vez que nem sempre se usava pregos para a prática. Normalmente, os torturadores amarravam a vítima a uma barra transversal. Além dos restos humanos, os arqueólogos descobriram uma série de artefatos romanos. Entre eles, broches esmaltados, moedas, cerâmica decorada e até ossos de animais que indicam métodos de açougue.